Olá, amantes da justiça, bem-aventurados que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Veja que Deus nos dá a vida com livre-arbítrio e Ele dividiu a nossa vida em dias, né? Ele dividiu o tempo em dias, Ele criou dia e noite, né? No quarto dia Ele criou o dia e a noite e Ele criou para que a gente vivesse um dia de cada vez. Então é o pão nosso de cada dia, nos dá hoje. Então, o maná que caía para o pessoal lá, os israelitas, tinha que apanhar apenas para aquele dia. E Jesus falava, né? Não se preocupeis com o dia de amanhã, a cada dia sua preocupação. Então, a gente vive um dia de cada vez. Então, Deus nos fez assim. Cada dia a gente tem a oportunidade, como um copo desse, vazio, limpo. De manhã a gente acorda e tem ali um copo para a gente preencher. A gente pode preencher com um bom vinho, a gente pode preencher com algo que alimenta, né? Se a gente seguir as instruções do Criador, Ele sabe o que é que a gente precisa para ter uma vida com melhores resultados, e aí Ele nos orienta a cuidar bem do nosso corpo, do nosso dia, a procurar as coisas que vai trazer os bons resultados. Então, esse copo, se a gente encher com drogas, se a gente colocar aqui sorvete, por exemplo, nesse copo, ele vai acabar dissolvendo e amassando, e aí ele vai ficar amassado facilmente, ele vai perder a sua resistência e vai sofrer os danos, né, facilmente. E a vida da gente é assim também, a gente sofre os danos que é as consequências dos nossos erros. O sofrimento, o castigo que vem, que é culpa de nossas próprias escolhas, dos erros, dos pecados que a gente cometeu, a gente chega num momento em que a gente fica totalmente pisado, amassado, com as dores, né? Mas quando Deus criou o ser humano, Ele criou perfeito no seu tempo. Então, Ele tinha a gente não tinha essa propriedade de se destruir, né, do pecado, de errar. A gente não tinha essa tendência. Então Deus nos deu uma proteção que bastava a gente seguir uma lei, que era uma única lei que Ele deu, que Ele não coma do fruto daquela árvore, pode comer todas as outras. Então tinha superabundância de oportunidades e apenas uma coisa que não podia fazer. Mas aí o primeiro casal, ele desobedeceu, então ele se encheu ali de algo que não devia, que foi de outra palavra, porque Deus todo dia vinha no jardim dar suas instruções, sua palavra, né? E nos enchia, nos alimentava o primeiro casal com a sua palavra, e eles ficavam cheios ali, então não cabia mais nada, porque eles se alimentavam da palavra de Deus. Mas depois veio o inimigo de Deus, né? O inimigo de Deus veio e falou, né? E preencheu aquele copo vazio ali daquele dia com a mentira, com outra palavra ali, para destruir a palavra de Deus, para destruir o humano. E aí o humano, essa capacidade de se destruir, de sofrer dano, de ficar corruptível, né, veio com essa palavra que o humano ouviu, adquiriu, deixou ser preenchido ali o copo por aquela palavra errada. E desde então a gente tem essa propriedade, né, de ficar amassado, destruído, no sofrimento. E aí a gente vai ser recuperado, porque Deus vai dar novamente essa propriedade, né, que a gente tinha no início, com a perfeição que Deus nos criou, que é que a gente não se destruía, né? A gente tinha uma vida duradoura. Mas não é por a gente sofrer e ter uma vida agora amassada que a gente vai ter uma vida boa depois, porque Deus vai dar de graça. Então, é porque Deus quer dar isso pra gente. Mas Ele, para isso também, Ele nos deixou a instrução, né? Que a gente não pode preencher o nosso dia com coisas ruins, né? Com coisas, toda aquela árvore que não der bom fruto será lançada, né? Será cortada e lançada fora. E aí, se a gente se encher com coisas que vêm para destruir, com veneno, com droga, ou alguma coisa, a gente vai estar se preenchendo com algo que é destrutivo. E aí a gente não vai conseguir sobressair, porque não é com as nossas forças. É a gente seguindo as instruções que Deus deu, preenchendo cada dia com aquilo que Deus nos orienta a preencher, e pela vontade dele, né? Pela fé que a gente tem, que a gente vai vencer esse mal. Porque não é a gente que vai vencer, é Deus. A gente tem essa dependência dele. E então o que é preencher o nosso dia com algo bom? É fazer as coisas simples, mas as coisas que Deus deixou para a gente fazer.
aquele pai ser realmente o pai, o trabalhador realmente trabalhar sem enrolar o seu chefe, sem enrolar ali o seu patrão. Então é cada um fazer, né, ser simples como uma pomba, prudente como a serpente, fazendo apenas aquilo que Deus orientou, que é simples, é uma palavra que não muda e que ela se repete, né? Então se a gente buscar, a gente vai entender o que Deus quer que a gente faça. E aí, por buscar Deus, por a gente se preencher da palavra de Deus, das coisas boas, das boas ações, de ter solidariedade, de fazer o bem às pessoas, e seguindo as orientações, né, e andar em alimento com Deus, nem sempre vai determinar que a gente, né, isso não vai garantir agora, nesse tempo, que a gente tem uma vida assim, indestrutível, assim, perfeita. A gente muitas vezes vai se amassar, porque a gente ainda está no mundo, então a gente terá aflição, terá o sofrimento, muitas vezes vai andar amassado, mas é com a certeza de que lá na frente Deus vai restaurar e tornar o copo da nossa vida, do nosso dia, novamente com essa propriedade, né, indestrutível, como Deus criou no início, que só Ele, né, pode determinar, né, o nosso futuro, se a gente vai ser destruído ou não, é Ele quem vai determinar. E Ele quer nos dar essa vida com abundância duradoura, e se a gente seguir do lado dele, com certeza Ele vai nos preencher para sempre com Sua palavra que diz, né, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então a gente vai ser cheio, né, de toda a palavra da boca de Deus e não vai precisar de muitas coisas. Então tem pessoas que às vezes está aqui amassado, né, que o amassado aqui representa o sofrimento. O sofrimento é consequência dos pecados, dos erros. Está amassado porque ele deu ouvido a uma orientação que não é de Deus. Aquela mesma orientação que veio, que amassou pela primeira vez esse copo, que trouxe essa tendência de se tornar destrutível, de ser corruptível. Então, essa mesma palavra ainda está através dos falsos profetas nas igrejas, e aí muitas pessoas seguem isso, e às vezes por imprudência, às vezes por uma juventude, aí não sabe ouvir, e aí às vezes vai fazendo coisa errada e tem as consequências.